A paz do Senhor Jesus para você que vê esse vídeo. Vou compartilhar com você um pouquinho do meu devocional do dia de hoje. Hoje é dia 2 de junho, né? O título do meu devocional hoje é Pessoas Porco Espinho. A leitura base é 1 João 4, de 16 ao 21. Vou estar lendo para vocês. E a palavra do Senhor vai dizer assim, em 1 João 4, capítulo 4, versículo 16 ao 21. E diz assim: Assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoando entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Aqui a palavra ela vai ser bem clara, né? E o Senhor ele vai nos dizer que nós devemos amar a todos. E aquele que diz que ele ama a Deus, né? E diz, eu amo a Deus, mas não ama ao irmão, ele é mentiroso. Né? Então, isso é um mandamento que o Senhor nos deixou. Para amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, né? Como a nós mesmos. Se nós não amamos ao próximo, nós não amamos a nós. E o mais interessante desse devocional de hoje é que ele vai contar uma história e ele vai dizer que ao autor, né, desse devocional, ele vai falar que ele encontrou um porco-espinho e o porco-espinho foi para perto dele. E o mais interessante é que ele vai dizer que o porco-espinho ele estava sozinho. Isso é uma ilustração para que a gente venha entender, né, qual é a nossa posição, né, nessa ilustração, quem somos nós. E aí ele vai falar que o porco-espinho ele tem, né, os espinhos muito afiados, esses espinhos machucam, né? Isso é uma forma de defesa daquele animal. E às vezes, quantos de nós não nos tornamos assim? Às vezes nós estamos sempre ali prontos para poder, às vezes, machucar alguém. Às vezes com palavras, com ações, às vezes ignorando, às vezes dizendo coisas que não eram para ser ditas. Não falando que nós somos porcos espinhos, né? Mas trazendo nessa ilustração fica bem interessante porque o porco espinho, ele usa os espinhos para poder se defender. E às vezes nós trazemos dentro de nós muitos traumas, muitas coisas que nós vivemos ao longo da nossa vida, e isso vai fazendo com que os nossos relacionamentos, eles não sejam relacionamentos às vezes tão bons. E às vezes a gente acaba criticando muitas pessoas, a gente acaba sendo arrogante, a gente acaba se irritando muito fácil, a gente acaba fazendo coisas que não agradam o coração de Deus, né? E a gente também deve ser honesto e olhar para nós e dizer: eu também tenho espinhos. Eu também posso ser como aquela pessoa que machuca o outro, porque às vezes a gente se coloca na posição de vítima e a gente só olha o defeito do outro, né? A gente só fala da outra pessoa, a gente só reclama do que ela fez, do que ela falou com você, que você não gostou, que você não se sentiu bem. E a gente precisa ser honesto conosco mesmo e admitir que eu também posso ferir alguém.
eu também posso machucar uma pessoa. Eu também posso fazer coisas que não agradam ao Senhor. E posso também fazer coisas que não agradam às pessoas, né? Nesse relacionamento, às vezes a gente acaba machucando quem a gente nem precisa machucar. A gente acaba machucando uma pessoa que às vezes está lidando com a gente ali, está falando com a gente e com carinho, com amor, e a gente não demonstra, né, esse amor todo. Não estou dizendo que quem já passou por traumas, quem já viveu coisas assim muito diferentes, coisas muito difíceis na sua vida, no seu dia a dia. Isso é um trabalhar, né, do Senhor no nosso caráter, na nossa vida, nos traumas que às vezes a gente carrega. Isso é o Senhor tem que trabalhar dentro de nós para que a gente venha mudar as nossas atitudes, mas nada disso justifica, né, a gente atacar o outro, a gente brincar com os sentimentos do outro, a gente agredir as pessoas verbalmente, né, a gente falar coisas que magoam, né, e fazem a pessoa se sentir menosprezada, se sentir menor, né, pequena. E aqui tem uma palavra que vai dizer, né, que para a gente fazer isso, para a gente fazer isso que eu estava dizendo, para a gente pedir ajuda ao Senhor. Quando a gente admite que a gente também erra, que a gente também pode machucar o outro, não é por nós mesmos. A gente precisa entender que o Senhor é aquele que vai nos ajudar. Nós precisamos ser honestos e falar: olha, eu admito que eu tenho espinhos, eu admito que eu posso ferir alguém, eu admito que eu feri alguém, eu admito que estou sujeito a isso. E a gente ser honesto e também pedir ajuda ao Senhor, né? Pedir ajuda para que o Senhor ele possa nos amolecer, para que ele possa trabalhar dentro de nós, para que ele possa fazer algo assim sobrenatural dentro da nossa vida, para que a gente não venha mais machucar as outras pessoas, né? Ferir as outras pessoas. E aqui ele vai dizer que o Espírito Santo nos ajudará a pararmos de ser tão defensivos, tão críticos ou controladores e nos capacitará a amarmos os nossos irmãos em Cristo. Então, somente o próprio Espírito Santo, somente o Senhor Jesus, ele pode nos ajudar a sermos tão defensivos. Às vezes a gente tem tantas coisas, carregamos tantas coisas ao longo da nossa vida que às vezes a pessoa vai chegar perto de nós para falar alguma coisa e a gente já está ali com 5 pedras na mão para atacar aquela pessoa, para ferir aquela pessoa, e a gente vê que não era para ser assim. A gente precisa deixar o Senhor trabalhar. É difícil? É muito difícil. A gente deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, mas nós precisamos ser honestos, nós precisamos permitir. A partir do momento que a gente permite que o Senhor entre dentro de nós e que ele faça algo novo na nossa vida, né, algo diferente, ele vai fazer, né? Ele vai estar fazendo dentro de nós. Mas nós precisamos estar liberando, dando espaço ao Senhor, para que o Senhor possa fazer algo dentro de nós. E essa maneira de deixar o Espírito Santo cuidar, deixar o Espírito Santo fazer, para que a gente se torne menos defensivo, para que a gente critique menos as pessoas, para que a gente não controle as pessoas, não queira ditar a elas como elas têm que fazer, que a gente não se sinta melhor do que ninguém. A gente vai mostrar para o mundo agindo assim que a gente realmente ama ao Senhor, né? Que a gente realmente ama o Senhor, como João 13:35 vai dizer. Eu vou abrir para vocês acompanharem comigo aqui. João 13:35 vai dizer: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então, para que a gente se torne, que as pessoas reconheçam que nós somos discípulos do Senhor, que nós somos filhos do Senhor, nós precisamos amar as pessoas.
Independente se a pessoa fez bem, se a pessoa fez mal a você, independente se ela é uma pessoa boa para você ou não, é o nosso dever como igreja, é o nosso dever como filhos de Deus, amar a todos. Porque é muito fácil amar quem ama a gente. É muito fácil amar quem faz coisas boas para nós. É muito fácil amar a nossa família. Mas quando o Senhor ele fala para que a gente ame a todos, é a todos, aqueles que perseguem a gente, aqueles a quem a gente não conhece, aqueles que inventam coisas sobre nós, aqueles que falam coisas que nós não somos, aqueles a quem estão na rua mendigando, as pessoas que estão nos vícios, a todos, realmente a todos, a toda a população, a toda a humanidade. O Senhor manda amar a cada um. E se a gente não tiver um relacionamento com o Senhor, se a gente não tiver ali, não der espaço para que o Senhor ele venha fazer na nossa vida, para que a gente venha entender que o Senhor ele está fazendo, ele está trabalhando dentro de nós, a gente não vai conseguir demonstrar amor a ninguém. E se a gente não ama a nós mesmos, a gente não pode amar também a outra pessoa. E conforme eu estava lendo esse devocional essa tarde, e o Espírito Santo ele falou muito comigo também sobre os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:22, vai dizer que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, nós devemos entender que nós devemos ser pessoas que amam as outras, devemos ser pessoas que estão preocupados com as outras pessoas, não preocupados só conosco mesmo, não ser aquela pessoa egoísta, ser aquela pessoa que só pensa em si próprio, mas que nós devemos ter dentro de nós o amor do Senhor, o amor ágape, o amor do Senhor, e também despertar, né, em nós os frutos do Espírito, que é o amor, né? Também é um deles, o amor. Que nós possamos ter paciência com as pessoas, que nós possamos ter bondade com as pessoas, que nós possamos demonstrar fidelidade a elas também, mansidão e o domínio próprio, a paz, a amabilidade, que nós possamos deixar com que esses frutos venham transbordar dentro de nós, que o Senhor ele venha fazer com que a nossa vida seja realmente um canal de bênção na vida das pessoas que a gente tiver perto. Que você fique com essa palavra, que você pense em quem você hoje é. Se você é aquele que se tornou às vezes uma pessoa tão rígida, tão assim que de tantas coisas que já aconteceram na sua vida, você se tornou tão rígida que às vezes as pessoas não podem nem chegar perto de você para falar com você, que você já está ali, ó, já no seu limite da sua paciência, você não consegue ter paciência com as pessoas, você não consegue estar ali falando com as pessoas sem estar ferindo elas. Que você peça ao Senhor, como eu também já pedi ao Senhor, que trate comigo, que fale comigo, que me ajude a entender o que Ele quer e fazer com que eu venha também despertar tanto os frutos do Espírito, como também o dom do amor, de amar as pessoas, independente se elas hoje me fazem bem ou me fazem mal, eu não estar querendo amar alguém só pelo que ela pode me oferecer, mas eu estar amando ela porque o Senhor nos amou primeiro. A gente escolheu o Senhor, mas o Senhor nos escolheu, Ele nos amou primeiro. O sacrifício do Senhor naquela cruz por nós foi a maior prova de amor que nós poderíamos ter. E aqui no versículo 19 de 1 João 4, que eu li logo no começo aqui do nosso vídeo, ele diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E a gente ama o Senhor porque ele nos amou primeiro. E aqui ele vai continuar falando
E se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois não tem como uma pessoa falar que não ama o irmão que ele vê do que uma pessoa amar a Deus a quem ele não vê. Porque nós não vemos o Senhor. Nós sabemos, nós sentimos, nós acreditamos, mas nós não vemos ele como nós nos vemos, né? Então, que o nosso coração hoje possa ser limpo, possa ser liberto, o nosso coração hoje possa ser visitado pelo Senhor, que o Senhor ele venha fazer algo diferente e que nós possamos, ao invés de machucar, que nós venhamos ser tratados para ajudar as pessoas também nesse caminho de tratamento, porque todos nós, né, nós temos marcas que a vida, né, nos colocou, às vezes a gente passou por determinadas coisas que nos geram marcas. E às vezes só o trabalhar do Senhor mesmo na nossa vida para que a gente possa realmente, né, ter o Senhor, ter o relacionamento, amar as pessoas. Somente o Senhor para fazer isso, porque nós, humanos, nós não somos bons. Nós somos ruins, nós somos pessoas que só pensamos em nós mesmos, nós queremos sempre nos beneficiar. Mas quando nós entendemos o amor de Deus, o que o Senhor ele pode fazer através do amor, é sobrenatural. Porque quantas pessoas no mundo hoje, elas estão ali querendo apenas um abraço. Às vezes as pessoas estão carentes de abraço, carentes às vezes de atenção. E o Senhor deu um dom para cada um. Às vezes a pessoa não vai ter o dom de aconselhar, mas às vezes o dom dela vai ser de ouvir aquela pessoa, vai ser de estar ali orando por ela. Às vezes o outro Deus vai dar o dom de aconselhamento, vai estar ali ajudando. Mas não deixe passar, não deixe as pessoas passarem pela sua vida sem que você mostre para elas quem é o próprio Senhor, o que o Senhor fez na sua vida. Então que nesse dia, que a partir desse mês de junho, nós possamos ser canal de bênção na vida das pessoas, que ao invés de ferir, porque quando a gente fere, é porque o que está dentro de nós também são feridas. As pessoas nos feriram e às vezes a gente acaba ferindo o outro também. Mas que essas feridas que nos causaram, elas venham ser tratadas pelo Senhor, elas venham ser curadas pelo Senhor. E que a gente, ao invés de machucar, que a gente venha trazer o auxílio, que a gente venha trazer o bálsamo do Senhor, que a gente venha trazer o Espírito Santo para a vida das outras pessoas e que elas também possam ser curadas pelo Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida, a tua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.